Uma boa noite a todos, amém? Uma boa noite. Boa noite. Amém. Graça e paz, amém? Aleluia. Quero te convidar a ficar de pé para que a gente possa começar esse culto de gratidão ao Senhor, celebrando a vida, celebrando mais um dia que as misericórdias do Senhor nos alcançou, Wallace. Essa é a causa de estarmos de pé. Agradecendo ao Senhor porque enquanto há vida, ainda há esperança para cada um de nós. Eu quero te dizer que este lugar é um lugar de esperança. Esse lugar é um lugar onde as bênçãos do Senhor são pregadas. Esse lugar é um lugar onde, de fato, nós pregamos o Evangelho de Cristo, onde eu e você manifestamos esse Evangelho em nós. E nessa noite, nesse momento, não é diferente. Nós queremos iniciar esse culto agradecendo ao Senhor, porque Ele já nos deu tudo, amém? Ele já tem nos dado tudo, Ele já tem nos dado a provisão de todos os dias, o alimento necessário, o pão de cada dia, é o Senhor que nos dá força. Nós queremos também aproveitar esse culto para pedir ao Senhor que guarde aqueles que estão enlutados, aqueles que sentem falta dos seus entes queridos, que nesse momento tão difícil em que a terra tem passado, muitos têm perdido seus amados, e nós também, como igreja do Senhor, nos queremos colocar à disposição com relação a isso, pedir ao Senhor que console o coração daqueles que estão enlutados, amém? Às vezes a gente não sente a dor porque a dor ainda não chegou à nossa casa, porque a dor ainda não chegou à nossa porta. Talvez a gente ache que tudo isso é uma besteira porque ainda não foi talvez um dos nossos, mas que a gente não precise disso para saber dar valor a uma crise, a saber dar valor à vida, a compreender que não somos nada, não somos nada. O que seria de nós sem o Senhor? O que seria de nós se não fosse o cuidado de Deus para conosco? Quero te convidar a fechar os teus olhos nesse momento, quero te convidar a sentir a presença do Senhor, quero te convidar em nome de Jesus a falar com Deus e ter a plena certeza de que Ele está nos ouvindo. Feche seus olhos, vamos orar. Pai nosso, Deus de amor, nós nesse momento, Pai, nos entregamos ao Senhor. Nesse momento, Pai, nós nos colocamos à sua disposição. Nesse momento, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor e clamamos pelo Teu nome. Estamos nesse lugar para oferecer algo ao Senhor, mas nós queremos pedir antes, Senhor, nos capacita, Pai. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, receba, Pai, tudo isso que vamos prestar ao Senhor e a ninguém mais. E que o Senhor se agrade do culto que será erguido aqui nessa noite, através da vida da Tua igreja. Ó Pai, nos desperta nessa noite, Senhor, a de fato entendermos que estamos diante do Deus Todo-Poderoso, de entender que nesse momento, ó Pai, não estamos somente em um lugar cercado por quatro paredes, mas, Pai, nesse momento estamos diante daquele que era, é e que há de vir, aquele que criou todo o universo, aquele que tem todo o poder, mas aquele que também nos ama, aquele que também cuida de nós, aquele que é o responsável por estarmos de pé. É o Senhor, ó Pai, o responsável. Por isso, Pai, independente do que passamos nesse dia, independente do que temos passado, nós queremos prestar um culto de gratidão ao Senhor, um culto de alegria ao Senhor, e nós queremos pedir que nesse momento as dores sejam repreendidas, as tristezas sejam repreendidas, o desânimo venha a ser repreendido, para que de fato nós venhamos nos entregar 100% ao Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo se entregou totalmente por nós, e nós queremos, ó Pai, não igual, mas, ó Pai, da mesma forma, nos entregarmos ao Senhor. Ó Deus, receba a nossa adoração, é o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Eu quero te convidar a dar a melhor salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vamos adorar ao Senhor. Com palmas, vamos lá. Oh, oh, oh,
Vamos declarar nas nuvens. Nas nuvens ele vem, os reis irão se prostrar. As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a ti. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados teu sangue nos salvou, e os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Vamos lá. Tu és digno, Senhor, estamos aqui para te adorar, Senhor. Oh, 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 oh. Abram os portões, preparem o caminho ao Rei. Ele vem salvar, vamos declarar isso. O Deus que vem salvar, e aqui está para libertar. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados teu sangue nos salvou, e os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Todo joelho se dobrará diante daquele que há de vir, amém? Quem pode impedir o eterno? 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 Quem pode impedir? Ó, comigo aqui, ó, as palmas, ó. Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados teu sangue nos salvou, e os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Aleluia. Oh, 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 oh. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Calma aí. Pode fazer isso. A gente não está nem com tempo. Vamos lá, só a igreja e eu. Vamos juntos? Aqui comigo, hein? 1, 2, 3 e... Mais forte. Mais forte. Cadê a caixa, Zé? A caixa, Zé. Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Agora não, hein? Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos
nossos pecados, teu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o Leão. Todo joelho dobrará. Dê uma salva de palmas mais forte que você puder. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa. O ministério de louvor, ele vem, ele ensaia para tocar. Mas não tem nada, pode ensaiar a noite toda, que supere uma igreja entrosada. Uma igreja que chega dentro de um templo como esse e reconhece que está aqui para adorar ao Senhor. Amém? Amém? Então, tudo que você for fazer, se empenhe. Esse momento aqui, de fato, é um momento da gente se empenhar para o Senhor. Ah, o pastor está falando isso. Meu irmão, receba em nome de Jesus isso. Como se fosse o Senhor falando contigo, em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar adorando ao Senhor. Nós não precisamos ser reconhecidos por ninguém. Declare: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Que diminua eu e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, eu escondo o rosto, Senhor. Escondo o rosto para que veja a Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Vamos juntos todos. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém, Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Faça essa sua oração. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Que diminua eu e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que veja a Tua face em mim. Oh, que diminua eu, Senhor, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor. Vamos lá, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu Santo dos Santos. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Oh Senhor, Tua presença é o meu prazer, Senhor.
de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Quantos querem a presença do Senhor constantemente nas suas vidas? Eu quero, Senhor. Quero ser cheio do Senhor, ó Pai. Vamos declarar então juntos, vamos lá. Tua presença é o meu prazer, tua presença. Declare isso, igreja. Clame pela presença do Senhor. Tua presença é o meu prazer, tua presença. 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 Tua presença é o meu prazer. Santos, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Mais uma vez declare. O Santo dos Santos. Suas vozes. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta. E tua presença é o meu prazer. Os teus olhos nos contemplam. Quem pode fugir do olhar do Senhor? Aquele que guarda Israel também guarda a igreja, porque nós somos o Israel de Deus. Nós somos aquele que Ele criou para adoração. Nós somos aquele que Ele criou para o louvor da glória dEle. Nós somos a amada igreja do Senhor. Senhor, em tempos difíceis, ó Pai, em tempos onde a Tua palavra nos avisou, Pai, que o amor de muitos iriam se esfriar, nós te clamamos por misericórdia, Pai. Nós te clamamos, Senhor, por um avivamento, Pai. Um avivamento que venha da Tua palavra. Um avivamento que venha do Teu Santo Espírito. Um avivamento que liberte as pessoas para viver, ó Pai, de fato, uma vida abundante. Porque a Tua palavra nos promete essa vida abundante, Pai. Nós queremos te pedir por cada um que compõe esse culto nesse momento. Nós queremos te pedir, ó Pai, pela situação de cada um, pela dificuldade de cada um. E nós queremos te pedir, ó Deus, liberta-nos, nos traz paz, para que possamos, ó Pai, de fato, receber o poder que vem do céu. Poder, ó Pai, que não só nos capacita a, de fato, nos cultos ter uma real sensação do Teu Espírito Santo, mas, ó Pai, poder que nos capacita a viver em novidade de vida, poder que nos ajuda a ajudar o próximo, poder que nos capacita a estender a mão para o próximo, poder que nos capacita a viver a Tua palavra, o Teu Evangelho e o Teu amor, ó Pai. Por isso, ó Pai, nós queremos te pedir que o Teu Santo Espírito nos capacite nessa noite.
Porque, Pai, estamos falando com o Senhor, mas em breve ouviremos a Tua palavra. Mas que essa palavra produza em nós de fato aquilo que ela precisa produzir. Quero te pedir, ó Pai, as doenças emocionais que têm enfraquecido os nossos membros, ó Pai, nos dá estratégia e poder para vencer, ó Pai, porque os campos, ó Pai, já estão floridos, já há o fruto para colher, ó Deus, mas, ó Pai, é necessário trabalhadores com disposição para a obra, pessoas saudáveis para trabalhar nessa seara, Deus. Por isso, ó Pai, que o Teu Espírito Santo seja aquele a nos curar, que o Teu Espírito Santo seja aquele a nos capacitar, e que essa igreja viva uma dependência desse Espírito Santo, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que nós oramos. Amém e amém. Vamos continuar adorando o Senhor. Ele exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus, eu louvarei. Declare: Ele exaltado, para sempre exaltado, eu sou. Louvarei. Vamos juntos? Vamos lá? Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, terra e céu, glorifica o Teu santo nome. Exaltado, o Rei exaltado dos céus. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus. Amém. Você pode se assentar, quero chamar o pastor Fernando aqui. Ai, irmão, ouça a palavra do Senhor, medite nela e colha os frutos que ela nos proporciona. Aquele que vive pela palavra, esse tem combustível para viver a vida. Eu tenho me perguntado: Senhor, que negócio é esse de vida abundância? Vida com abundância, que o Senhor nos prometeu aqui nessa terra, e que a gente não tem vivido. Esse negócio de depressão não é para mim nem para você, meu irmão. Eu quero te dizer isso, não se acostume com isso. Eu não sei qual é a estratégia que o Senhor vai nos dar. O Senhor vai te dar. Eu não sei quem o Senhor vai levantar para te ajudar, mas eu quero te dizer em nome de Jesus, o Senhor vai nos livrar desse mal, porque a igreja do Senhor precisa estar saudável para ajudar a cuidar dos doentes. Amém? Pastor Fernando, no final a gente faz o anúncio. Fique à vontade. Obrigado. Vou me sentir como se estivesse na minha igreja. Amém. Graças a paz, irmãs e irmãos. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Boa noite aos irmãos que estão aí fora também. Graças e paz. Deus abençoe a todos. Louvado seja o Senhor por esse dia, pela oportunidade, pelo privilégio que Ele nos concede. Deus abençoe também a sua vida, das pessoas que estão assistindo pelo YouTube, pelo Facebook. Então, queridos, vamos abrir a palavra de Deus, ou vamos ler ali, acompanhando. E eu gostaria de combinar com vocês, eu não sei se Júlia colocou aquele mesmo texto que eu pedi? Colocou? Então, tem ali algumas palavras que estão em parênteses, tá bom? No texto que a gente vai estar lendo. Aí, eu vou ler o texto e vocês vão repetir esta palavra que está em parênteses, tá bom? Amém? Combinado? Vamos ver se vocês vão entender bem o que está escrito ali. Gênesis, capítulo 22, de 1 a 18, é um texto muito conhecido. O tema da palavra de Deus nessa noite é prova de fogo.
Tem um filme com esse tema, chamado Prova de Fogo, com uma história totalmente diferente, onde Caleb, ele era um bombeiro muito dedicado, um bombeiro muito empenhado, e ele tinha o costume de, nos desafios do trabalho dele, não deixar ninguém para trás. Ele socorria as vítimas nas dificuldades, nos problemas mais complicados que existiam, e ele era muito dedicado. Mas ele tinha um problema, que era o problema familiar, um problema dentro de casa com a sua esposa. Não é o caso aqui, mas aqui também relata um problema familiar no texto que nós vamos ler aqui. É um caso complicado, onde provavelmente muitos de nós podemos nos identificar com alguma coisa dentro desse texto aqui, tá bom? Prova de fogo, obedecer é melhor do que sacrificar. Gênesis 22, de 1 a 18, diz assim: depois de algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Não, ainda não. Estão treinando. Chamou Deus. Aqui estou, respondeu Abraão. Chamou Deus, né? Aqui estou, respondeu Abraão. O que Deus falou? Deus chamou Abraão. Então vamos lá. Então lhe disse: tome o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá para a terra de Moriá. Lá ofereça seu filho Isaque em sacrifício como oferta queimada, num dos montes que eu lhe mostrar. Na madrugada seguinte levantou-se Abraão e preparou um jumento, levou consigo 2 dos seus servos, e Isaque, seu filho, rachou a lenha para o sacrifício, e foi com eles para o lugar que Deus lhe tinha indicado. Depois de 3 dias de caminhada, Abraão viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperem aqui com um jumento, eu e o meu filho vamos até lá, e depois de adorarmos, voltaremos. Abraão colocou a lenha do sacrifício nos ombros do seu filho Isaque, e ele levou uma tocha de fogo e a faca, e assim os dois caminhavam. Isaque disse a Abraão, a seu pai: meu pai. Que é, meu filho? Respondeu Abraão. Perguntou Isaque: temos a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Respondeu Abraão: Deus vai prover o cordeiro para o sacrifício, meu filho. E continuaram andando juntos. Quando chegaram a um lugar que Deus tinha indicado, Abraão construiu um altar, amarrou a lenha sobre ele, amarrou seu filho Isaque e colocou no altar em cima da lenha. Depois pegou a faca para sacrificar seu filho. Neste momento, o anjo do Senhor gritou do céu: Abraão, Abraão. Aqui estou, respondeu ele. Então o anjo disse: não toque no rapaz, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou nem mesmo o seu amado filho, o seu único filho. Nisto Abraão viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Tomou Abraão o seu carneiro e ofereceu como oferta queimada ao sacrifício ao Senhor em lugar de Isaque. Abraão chamou aquele lugar de O Senhor Proverá. Por este nome é conhecido até hoje. Então, pela segunda vez, o anjo do Senhor gritou do céu a Abraão e disse: juro pelo meu próprio nome, diz o Senhor, como você me obedeceu e não me negou o seu único filho, certamente abençoarei você e farei os seus descendentes tão numerosos como estrelas do céu e como areia na praia do mar. Os seus descendentes conquistarão as cidades dos seus inimigos. Por meio dos seus descendentes, e todas as nações da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. Amém? Senhor, não temos nada de nós. Tenha misericórdia, que através da leitura do texto que já foi lido, e ele praticamente explica tudo
o que aconteceu naquele dia, naquele momento, naquele lugar. E a tua palavra, ela mostra-nos esse fato, essa história que nos traz a lembrança e faz-nos refletir a respeito de um sacrifício que foi preparado para aquele dia, para aquele momento. E um pai desarmado, sem nada fazer, simplesmente obedeceu. Então fala aos nossos corações da melhor maneira que o Senhor bem entender. Que haja, Senhor, para essas pessoas aqui nessa noite, compatíveis com aquilo que o Senhor falou comigo nessa noite. Amém. Queridos, tem uma canção que eu gosto muito. Eu preparei até um vídeo um tempo atrás aí do CMA, de Nani Azevedo, que eu gosto demais dessa canção. Ah, se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria a janela do céu e lhe daria o trigo mais fino. Ah, se meu povo que me adora me adorasse acima de tudo, como é o puro da rocha, eu te sustentaria. Aí diz que a palavra de Deus, ela é fiel, ela jamais volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor e obedecer, eu comerei do melhor dessa terra. Eu acredito nisso, eu creio nisso, eu entendo desta forma, porque desde a antiguidade, Deus agia assim com a humanidade, e nos dias de hoje não tem sido diferente. Eu criei uma frase hoje, pela misericórdia de Deus, dizendo de que nós estamos vivendo um tempo como se todos nós estivéssemos sido levados, sem distinção, né, para sermos sacrificados. Um tempo que nós estamos vivendo, a impressão que é causada é essa, mas a diferença de quando nós temos o Senhor Deus em nossas vidas, através do reconhecimento em Jesus, entendemos, quando somos convidados a fazer um sacrifício, ou mesmo sermos levados como sacrifício, nós estamos obedecendo. Existem muitas pessoas que não obedecem, que não estão entendendo aquilo que o Senhor está convidando a cada um de nós fazermos e realizarmos como sacrifício. Um exemplo vivo é de que existem leis. As leis existem para serem cumpridas, e aqueles que não cumprem estão desobedecendo-as. E quando desobedece, com certeza vai vir as suas consequências. E quando Abraão foi convidado, pedido, ordenado por Deus para enviar o seu filho Isaque, ele poderia muito bem dizer: Senhor, eu não vou levar o meu único filho para o sacrifício. Eu não vou entregar esse filho que eu tanto tempo esperei, tanto tempo aguardei, e agora eu tenho que sacrificá-lo porque o Senhor está mandando. Ele poderia agir assim, e provavelmente algumas pessoas nesse tempo estão agindo assim. Os decretos, as leis são formadas, são colocadas, e as pessoas: eu não vou obedecer o que está sendo ordenado. Mas nós, como igreja, nesse tempo precisamos entender de que estamos aqui para fazer a diferença e obedecer sim às leis, os decretos. E é por isso que nós estamos aqui no dia de hoje às 18h30, para cumprirmos um decreto que foi determinado para que antes das 20 horas nós possamos sair daqui e ir para os nossos lares. Amém? Amém, irmãos? Vocês estão entendendo isso? Não é por isso que nós estamos aqui nessa noite. E sacrifício, dizia o pastor Michael Abud, que sacrifício é abrir mão de algo muito valoroso para receber algo de maior valor ainda. Por isso que nós precisamos entender de que sacrifício, entre aspas aqui, não é nenhuma coisa que nós não podemos realizar, porque o maior sacrifício por mim, por você, por nós já foi realizado. A prova disso no Salmos 66, verso 10 diz que o Senhor nosso Deus nos submeteu à prova e nos colocou no fogo para nos purificar, como se faz com a prata. E o verso 11 diz ainda: o Senhor nos prendeu numa armadilha e colocou fardos pesados sobre nossas costas. Aí a gente entende de que, puxa vida, eu estou passando por um sufoco, por uma situação tão complicada, porque eu já não estou suportando o suficiente para poder caminhar, para poder continuar. Isso tem que passar. Essas coisas já não estão sendo
agradáveis aos meus olhos. A nossa cidade, o nosso país precisa de algo diferente. Deus precisa intervir sobre isso, queridos. Eu quero dizer de que Deus não vai intervir por nada nessas situações, até porque Ele está no controle de todas as coisas. Quando Ele entender de que é o momento de intervir, Ele vai intervir. Quando Ele entender de que é o momento de continuar, Ele vai permitir a continuidade dessas situações. Deus está no controle, sempre esteve no controle. E de todo o meu coração, queridos, assim como essa mensagem chegou até a minha pessoa, eu creio que ela será mais uma excelente oportunidade para entendermos por que Deus prova os seus filhos, por que Deus tem provado as pessoas, porque desde a antiguidade Deus agia assim. E no tempo de hoje, mesmo nós entendendo de que o véu do tempo se rasgou, as coisas já passaram, eis que tudo se fez novo, mas Deus continua tentando atrair e chamar a atenção da humanidade para Ele, para que alguém se desperte, para que alguém olhe para Ele e veja: ei, querido, meu filho, minha filha, eu estou aqui, eu continuo sendo Deus, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus que te criou, que te formou, eu sou o Deus que estou no controle de todas as coisas. Então, eu te peço uma coisa, se é que Deus tem condições de pedir e nós atendermos a Ele. Por que eu estou falando isso? Porque nós não temos direito de pedir alguma coisa a Deus ou ouvir Deus ordenando alguma coisa a gente. A gente apenas precisa entender de que precisamos obedecê-lo. E é isso que faz a diferença quando obedecemos a voz de Deus. Ele está no controle. Ele sempre estará no controle, sempre esteve no controle. E, para tanto, queridos, tem alguns motivos para que Deus, ao longo do tempo e até o dia de hoje, haja assim. E eu gostaria de dizer que o primeiro motivo para isso é que Deus prova seus filhos. Por que Deus prova os seus filhos? O porquê disso? Porque aí você vai perguntar: por que, pastor, Deus prova os seus filhos? A Bíblia está repleta de textos que dizem assim. Eu encontrei pelo menos 9, mas eu não vou ler os 9. Mas logo, nós precisamos entender de que dentre tantos motivos que a Bíblia diz, Deus prova os seus filhos para quê? Para nós sabermos se realmente o tememos. Para nós entendermos se estamos temendo o que Ele está fazendo, o que Ele está falando, o que Ele está agindo. Se nós mesmos nesse tempo estamos entendendo o porquê de nós estarmos vindo à sua casa, à casa de oração, o porquê estarmos passando por essas situações, por essas dificuldades, quer delas de enfermidades, de tantas outras doenças que já existem, como essa do Covid, quer da questão da depressão, que não é de hoje, mas como ela existe há muito tempo, e tantos outros problemas, desde uma dor de cabeça, de um espinho na carne. Deus sempre soube e sempre fez isso acontecer na vida do ser humano. Quantos cortes ao longo da sua caminhada, quantas feridas, quantas cicatrizes você tem aí no seu corpo, da sua infância? Se lembra daquele primeiro tombo? Se lembra daquele primeiro corte, daquele primeiro arranhão? Se lembra daquela primeira queda de bicicleta? Se lembra de repente daquele acidente de automóvel? Deus sabia de tudo, querido. Deus estava no controle de tudo, desde aquele tempo. Alguns Ele livra, para outros as circunstâncias são o suficiente para que isso aconteça. E se nós precisamos saber de que Deus o amamos, ou se nós o tememos, outra situação, um dos outros motivos, é para nós percebermos através dele e ele ver em nós se nós realmente o amamos. Será que nós estamos o amando o suficiente para de repente abrirmos mão de alguma coisa preciosa que nós temos, obedecendo a sua voz? Será que de repente essas provas vêm diante de nós, não é porque Deus está desejando nos limpar, nos purificar, mudar a nossa atitude, mudar o nosso comportamento? Será que Deus não está desejando
que nós revelemos os nossos pensamentos ocultos? Será que Deus não está desejando o nosso bem através desses sacrifícios e provações? Será que Deus não deseja que o nosso crescimento pessoal venha justamente através dessas adversidades? São serais, são perguntas que nós devemos estar fazendo constantemente, porque tem ensinamento para nós através dessas circunstâncias, queridos. Será que de repente não é para fazer de nós, pastores, homens, mulheres que estão aqui ou assistindo em casa, melhores pregadores, pessoas mais obedientes, mais tementes, pessoas que amem mais as outras pessoas, que cuidem mais daqueles que carecem, que não façam ou não fazem acepção de pessoas? Será que de repente Deus também não está tratando em nós a questão do galardão? E isso tudo tem base bíblica, essas situações que eu completei aqui, porque tem referência bíblica. Eu que não estou citando devido ao tempo. Mas a questão do galardão, eu gostaria de dizer o que diz em Tiago, capítulo 2, verso 2 a 4 e 12, 2. Meus irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de provações? Então considerem isso motivo de grande alegria. Portanto, deixem a perseverança crescer, agindo plenamente em vocês, porque quando a perseverança de vocês estiver afinal plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa, serão fortes de caráter, íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. E o verso 2 diz ainda: feliz é o homem que não cede e continua fiel quando é provado, quando depois de tudo isso receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Oh, aleluia! Glória a Deus. Queridos, Deus está nos convidando a sermos perseverantes. Deus está nos convidando a passarmos pelas lutas, pelas provas, pelos sacrifícios que muitas das vezes nos vêm ao nosso encontro, pelas dificuldades que muitos estão passando nessa situação. É claro que é triste demais, conforme o pastor Yuri falou aqui no início, a questão da perda, e às vezes nós não percebemos ainda porque a morte, o luto não chegou próximo da gente. Mas mesmo você que está em luto, que está sofrendo, que está triste, tire lições para a sua vida, queridos, porque Deus, Ele tem um plano muito maior do que você possa imaginar. Mas você pode dizer também: mas pastor, é doído demais, eu não aguento, eu não estou resistindo, eu não estou suportando. Vale a pena perseverar, vale a pena continuar, vale a pena, eu digo que vale a pena. Uma última situação é que Deus também está nos tratando, nos provando, para avisarmos a glória, a sua glória, o louvor a Ele, a honra a Ele. Muitos de nós estamos assim, agindo com um comportamento de louvar, de adorar a Deus superficialmente, aparentemente. Não é apenas, queridos, vir aqui e tocar, não é apenas vir aqui sentar e ouvir uma palavra boa, um louvor maravilhoso, não é apenas estar em casa assistindo uma live e prestando atenção em alguém que está pregando, quer na Igreja Batista em Fazenda do Brasil ou em qualquer outra igreja. Não é isso, é diferente de tudo isso, é fazer as coisas para a honra e glória e louvor dEle, é para Ele, queridos. O meu trabalho precisa, Deus está dentro dele. O meu caminhar, Deus precisa estar nele. As minhas atitudes precisam ser transparentes a ponto de que as pessoas visam Deus. E as pessoas vão olhar para nós: puxa vida, por que essas pessoas fazem tanto sacrifício de carregarem uma Bíblia? Por que essas pessoas fazem tanto sacrifício de gastar o combustível que está tão caro hoje para sair de tal lugar, para vir cá em Fazenda Brasil, assistir, participar de um culto? Será que isso é um sacrifício que vale? Será que isso realmente é sacrifício? Eu acredito que não. Isso para nós
E particularmente para mim é prazer, é alegria, é satisfação de poder chegar aqui, encontrar a minha igreja, encontrar os meus irmãos, encontrar essa juventude louvando, ensaiando, se dedicando, se empenhando, encontrar aqueles que têm sede, que têm vontade de crescer, de conhecer a verdade e de que saber que distante do Senhor não tem esperança. Distante do Senhor as coisas são muito mais complicadas. É isso que nós precisamos entender. Mas há algo que precisa ficar bem claro aqui, irmãos. Provação e tentação não é tentação. Deus não tenta ninguém. Lá em Tiago capítulo 1, 12 a 20, diz isso. Prova nenhuma prova vinda de Deus é maior do que as nossas forças. Sofrimento por ser negligente ou preguiçoso não é prova. Existem muitas pessoas passando por sofrimento por causa disso, por ser negligente e por ser preguiçoso. Isso não é prova, queridos. Isso é castigo. Quando nós negligenciamos, e ao longo da caminhada da palavra de Deus mostra isso, quando alguém negligencia a palavra de Deus, é castigado. Fala, mas Deus castiga, pastor? Deus é justo, querido. Deus é justo, Ele é amor, sim. Deus nos ama, sim. Mas Ele é justiça. E tanto Ele fez isso, enviando o seu Filho por amor a mim e a você. E Jesus foi, obedeceu o sacrifício vivo. E Ele voltará para buscar a sua igreja. E Ele fez isso por obediência. O segundo ponto que eu gostaria de chegar aqui: se a prova é minha, por que outra pessoa deve ser sacrificada? Imagine Abraão, a prova, minha luta, o meu filho. Senhor, me sacrifica. Senhor, que seja eu o holocausto, mas o meu filho não. O meu filho não. O meu filho não. Naquele tempo era comum, queridos, o sacrifício com crianças. Pasmem. Deus colocou o filho de Abraão neste episódio, tanto para prová-lo quanto para o testemunho da provisão. Visando acabar com a prática antiga que os povos daquela região, que era de sacrificar os seus próprios filhos para agradar ou acalmar os falsos deuses. Viajando aqui, conjecturando e pensando, Covid-19, tanta gente morrendo, será que não poderia ter sido Deus que permitiu isso? Para colocar à prova a humanidade, para que ela se volte para Ele, para que Ele possa, para que as pessoas possam entender de que é Ele que está no controle. Foi assim no Egito, com todas as pragas que aconteceram, Deus despertando, Deus falando, Deus dizendo através de Moisés ao povo: mandem eles se voltarem para mim. Será que nesse tempo não seria diferente? Brasil, volte-se para mim. Europa, Ásia, Oceania, América Central, América do Sul, voltem-se para mim. Vocês estão deixando o primeiro amor de lado. Silva Jardim, volte-se para mim. Fazenda Brasil, volte-se para mim. Igreja Batista em Fazenda Brasil, voltem-se para mim. Vocês estão entendendo? Fernando, volte-se para mim. Essa leve, momentânea pressão, situação que você está passando vai passar, porque eu estou no controle. Mas eu quero uma coisa de você: volte-se para mim. É isso que Deus está dizendo para nós nessa noite. Ei, se atente para isso. Mas pastor, o propósito de Deus não é sempre salvar? Sim, é
É por isso mesmo. Portanto, não tem necessidade de sacrificar Isaac. Mas foi através da vida de Isaac que ele chamou a atenção do povo naquele tempo. Porque ele sabia o que iria acontecer. Abraão não sabia, Isaac não sabia. Imagine um pai dialogando, e ele deixou as pessoas lá embaixo, e Isaac foi com o seu pai, e próprio Isaac levando as lenhas no seu ombro, e o pai foi com uma tocha. Pai, o que a gente vai sacrificar aqui hoje? O que a gente vai queimar aqui? Não estou vendo holocausto, não estou vendo cordeiro, não tem nada aqui. Aí de repente, aquele olhar do pai para o filho, e quando um olha para o outro, o pai engole seco, e o filho olha para o pai, engole seco também, e ali começa a escorrer uma lágrima entre o pai e o filho, e eles passam a entender, ou o filho passa a entender, no pensamento: o sacrifício sou eu. E o pai abaixa a cabeça e diz: é você. E ali os dois choram. Provavelmente, a Bíblia não relata isso, mas dá vontade disso, né? Chorar uma cena dessa. E eu já estou começando. Você já parou para pensar? Seu único filho, quem tem filho sabe disso, entregar o seu único filho por sacrifício, mas em obediência a Deus, é algo tremendo, queridos. Se a prova é sua, não sacrifique nada, nem ninguém para vencê-la. A luta é minha, a dificuldade é minha. Deus está pedindo que eu sacrifique. Eu vou sacrificar qualquer coisa. Mas a prova é sua. Não são as qualquer coisas, é aquilo que Deus está pedindo para que você sacrifique. Não é aquilo que você quer. Você tem tantas coisas que você pode desfazer, não é isso? Tem tantas coisas que você pode superar, que você pode entregar. Mas não são tantas essas coisas, é aquela coisa mais preciosa que você tem, é aquilo de mais valoroso que você tem, é aquilo que Deus quer que você entregue. Se a prova é sua, enfrente-a com dignidade. Se a prova é sua, queridos, então obedecer, como diz em 1 Samuel capítulo 15, verso 22, é melhor do que sacrificar. Porque se Ele te provar, Ele mesmo vai prover e te dará a solução. Deus está no controle, Deus trará a provisão. E para fechar, queridos, se a prova é minha, por que outra pessoa deve ser sacrificada? E por último, eis o Cordeiro de Deus. Verso 13 a 18. O Cordeiro que Deus deu a Abraão para salvar Isaac é uma figura profética da obra da salvação da humanidade, feita através de Jesus Cristo, que viria ao mundo para morrer pelos nossos pecados. E este foi, e não teremos outro maior sacrifício do que esse, feito pelo próprio Deus, enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar. Amém? Foi isso que ele fez. A história de Abraão fala sobre isso. Para chegar aqui até nós. E esse é a essência do Evangelho. Esse sacrifício. Essa história que daqui a um tempo, agora em abril, né, Sabrina, nós vamos representar aqui na igreja, se Deus permitir, a peça, o sacrifício de Jesus, a semana onde nós lembramos a morte de Jesus, não é isso? É isso que eu estou querendo dizer. Concorda? Foi em meu nome? Não entendi.
Só errei o nome, é o quê? Fala. O seu nome, falei Sabrina. É Samanta. Tá bom. Gente, a Samanta está aqui, é a esposa do Dinho, a mãe. Fala o nome da filha, minha filha. Mãe de Gabriela, e o filho é Gustavo, tá bom? É Samanta. Amém. Essa é a essência do Evangelho, queridos. Volte para cá. Sem a justificação que nos foi oferecida através do sacrifício de Jesus em nosso lugar, jamais conseguiríamos passar pela prova. A prova está doendo, irmãos. Ela me faz chorar, já dizia o poeta, né? Tem muita gente passando prova que às vezes haja um fardo que não tem mais peso, mais fim. É algo interminável, querido, vai passar, mas precisamos entender que Cristo falou de que no mundo nós teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo, que Ele venceu e nós também venceremos. As aflições, as lutas, as dificuldades que nós passamos não se comparam com a glória que a nós há de ser revelada, queridos. Sim, por vários e bons motivos, Deus prova a minha vida, prova você, Deus prova os seus filhos, mas isso não significa que devemos sacrificar o nosso Isaac. Fala, mas pastor, o senhor acabou de falar que era para sacrificar o Isaac. A história mostra que não foi necessário sacrificar Isaac. É para que nós possamos entender e olhar de que a obediência, quando Deus determina e ordena alguma coisa, nós fazemos. Ei, olha só, presta atenção, Deus está te convidando a você ser alguém, fazer alguma coisa em prol do Evangelho, em prol do nome dEle, e você não tem obedecido, você não tem estado atento a ouvir a voz de Deus, porque você sempre deseja fazer o que você quer fazer. Olhe para Deus, obedeça a voz de Deus, porque Ele vai providenciar o cordeiro na hora certa. Ele vai abrir as portas e você vai olhar para o lado. Senhor, era isso? Sim, era isso, mas você não queria ver. Não é aquilo que você tem que fazer, é aquilo que eu estou pedindo para você fazer. É diferente, queridos. O sacrifício perfeito foi feito por Deus, e através sempre da submissão e sempre da obediência. E obedecer, queridos, é muito, mas muito melhor do que sacrificar. O cordeiro já foi providenciado, o sacrifício já aconteceu, Jesus já morreu, mas já ressuscitou, e Ele vive, e Ele habita, e deixou a promessa que Ele vai voltar. E o nosso papel, queridos, aqui, e eu termino, é que Ele vai voltar, e enquanto Ele não volta, nós precisamos obedecer, nós precisamos nos dedicar, nós precisamos amar e fazer única, exclusivamente, plenamente a sua vontade, amém? A voz do Senhor nos chama, a voz do Senhor nos convida para isso. Você precisa ter fé, você precisa ter confiança para poder andar sobre as águas. Você precisa entender de que se você submergir, as mãos do Senhor estão lá para te acolher. Louvado seja Deus, louvemos ao Senhor. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu.
graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome eu clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para quem tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Quero te convidar a ficar de pé nessa noite, você que pode. Guia-me para quem tudo em ti confia. Aleluia. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do Leva-nos, que já Senhor. estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Amém. Aleluia. Acho que Deus não precisava saber se Abraão iria ou não confiar nele ou fazer a vontade dele, porque Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Mas que Abraão precisava saber o quão longe ele poderia ir obedecendo ao Senhor. Pastor Fernando foi usado por Deus nessa noite para nos mostrar que Deus requer da igreja obediência. Nessa noite, o que eu e você precisamos entregar diante do altar, para de fato sermos uma igreja que obedece ao Senhor, para de fato sermos uma igreja que de fato colhe os frutos da obediência. Amados irmãos, Deus não dependia de Abraão, Deus não dependia de Noé, Deus nunca dependeu de Moisés, Deus nunca dependeu de Josué, seu sucessor. Deus nunca dependeu do profeta Samuel, do profeta Isaías, do rei Davi e de nenhum outro rei. Mas todos esses homens que foram grandes diante do povo de Deus, todos eles dependeram do Senhor. A igreja do Senhor precisa depender de Deus, precisa aprender a viver em dependência do Senhor. Amém? Eu quero orar com você. Queria que nessa oração você pudesse ter esse rápido momento de entregar ao Senhor. E nós estamos encerrando este culto. Queria convidar você que é jovem. Quarta-feiras, 6h30, devido ao decreto, nós estaremos nos reunindo aqui no templo,
Você que é jovem, mas tem nos visitado, você é convidado, você está convidado para isso. Quarta-feira, 6h30 da noite, aqui na igreja, nós vamos estar aqui com o nosso PGM. Tem sido bênção, todo PGM tem sido uma bênção. Se você nunca participou, é uma experiência assim muito boa. Eu quero te convidar a fazer parte disso, em nome de Jesus Cristo. Vamos estar redobrando as nossas orações em favor de irmãos da igreja que estão adoentados, precisam das nossas orações. Vamos continuar orando pela nossa cidade, né? Os casos têm aumentado, a igreja do Senhor precisa estar ciente disso, a igreja do Senhor precisa estar clamando por isso, clamando pelos profissionais de saúde que estão de frente, que o Senhor os guarde a família deles. Mas em nome de Jesus, se você tem uma entrega a fazer ao Senhor, eu quero te dar esse momento para isso. Feche seus olhos. Pai, nós viemos aqui e a Tua palavra, através do Teu servo Fernando, pastor Fernando, nos confrontou a respeito de obediência, a respeito de obedecermos ao Senhor, a respeito, Senhor, de dependermos do Senhor, porque aquele que é obediente colhe os frutos da provisão que o Senhor dá. O Senhor há de prover, mas a igreja precisa obedecer. O Senhor há de nos dar aquilo que é necessário, mas a igreja precisa confiar e se entregar ao Senhor. Nós nessa noite, como igreja do Senhor, nas nossas individualidades, entregamos diante do Senhor tudo aquilo que tem nos impedido, ó Pai, de vivermos de fato o Teu propósito para as nossas vidas. E nós, ó Pai, diante dessa igreja, diante do Senhor, diante do Espírito Santo do Senhor, nós queremos dizer: Pai, eu quero me entregar, eu quero viver em novidade de vida, eu quero ser usado pelo Senhor para pregar a Tua palavra, para viver a Tua palavra, para ajudar aqueles que virão. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Por isso, todos estes que o Senhor sonda o coração nesse momento, que foram tocados pela Tua palavra, Senhor, que o Senhor dê a condição necessária para que eles possam, em nome do Senhor Jesus, serem bênçãos nas Tuas mãos, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, ver se levantar aqui homens e mulheres do Senhor, que um dia, e esse é o dia, se entregaram diante do Senhor e colheram o fruto da obediência, Pai. Nós clamamos como igreja do Senhor por isso, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu quero te convidar a estender a tua mão. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo Salvador e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos que aqui estão e todos os crentes espalhados pela face dessa terra. E toda a igreja diga amém. Vá com Deus, meu irmão. Você que trouxe seu dízimo, a tua oferta, gostaria desse momento entregar ao Senhor, faça isso em nome de Jesus com alegria. Culto de quinta-feira, culto ensino da palavra, os irmãos sabem, né? Você que quer aprender um pouco mais da palavra, venha no culto de quinta-feira em nome de Jesus. Amém?